E aí galera, eu sou Rostan Costa, sou diretor de videoclipes e roteirista. E nessa aula do Cinema na Palma da Mão, eu vou falar sobre produção. Apesar de não ser a minha especialidade, eu faço e já fiz grande parte das produções das minhas coisas, né? Porque quando a gente está no nosso corre independente, a gente começa dessa forma mesmo, fazendo a câmera, escrevendo o roteiro. Por vezes a gente atua também, né? A gente mesmo assume ali a frente da câmera. E, tipo, o trabalho de produção, ele é um trabalho bem puxado, porque, tipo, ele vai desde o planejamento mais primário do material que tu tá pensando em fazer até a finalização. Ele vai desde o da ideia, o trabalho de produtor vai desde a ideia até a pós-produção, que seria a coloração do teu vídeo. Sabe, o produtor ele linka todas as áreas, ele faz com que todas as engrenagens funcionem da forma que deveriam, sabe? E resolve também um monte de problema. Ele é o cara que resolve os problemas. Ela é aquela que vai lá e faz o que parecia ser impossível acontecer, tá ligado? E salva a produção, todos da produção, muitas vezes. Ele também é o cara que dialoga com o diretor para saber o que é necessário para a filmagem de acordo com o roteiro, tá ligado? É massa a gente se conectar com o, os nossos amigos, as pessoas que têm a mesma estiga que a gente de fazer coisas, porque a gente consegue fazer com que cada um vá desenvolvendo a sua própria função e tudo acontece de uma forma mais legal, tá ligado? É massa quando você chama um amigo para ser seu produtor e você já fica mais a cargo de escrever a ideia e gravar, às vezes. Se você tiver um amigo que tem uma câmera, você convida ele também e acaba distribuindo essas coisas. Tendo uma pessoa para fazer a produção com você, tudo flui muito mais fácil, sabe? Para gravar um material, para produzir um conteúdo assim, a gente às vezes tem que lidar com muitas coisas, a gente tem que pensar em muitas coisas. Qual é a história que a gente vai contar? Quem é que a gente vai chamar para fazer a atuação? Ou quem é que vai ser o apresentador do nosso programa? No caso de um programa que carece de um apresentador, né? Como é que vai ser o roteiro? Como é que vai ser a luz? Onde que a gente vai gravar? Isso é muita coisa para a gente pensar. E o produtor, ele às vezes também trabalha com tudo isso, apesar de o produtor não ser um faz-tudo. Existem os tipos de produtores. As áreas que um produtor audiovisual pode atuar são muitas, como eu listei algumas aqui, mas tipo, as funções que são bem conhecidas e determinadas de produtores são tipo, produtor geral, produção de elenco, produção executiva, produção de set, produção de locação, produção de objetos de cena. E isso aí também já é algo que acontece muito mais em produções de grande orçamento. Mas tipo, isso levanta pra gente a importância de cada coisa ser pensada, sabe? Por isso que tem em situações que dá pra fazer isso, tem um especialista para cada coisa, saca? Tipo, o produtor geral, ele é aquele cara que fica mais é, olhando um pouco de cada coisa que está acontecendo. Ele está ali, tá ligado no cinegrafista, ele está conversando com o diretor, ele está vendo se a pessoa que está na frente da câmera precisa de alguma coisa. Ele vê a questão de alimentação da equipe, da locomoção da equipe, da estadia, caso vocês precisem gravar num lugar distante. Ele é o cara que vai ver essa coisa logística para a produção acontecer. Isso é um negócio extremamente importante. Senão o trem sai do trilho, descarrilha tudo. O produtor de elenco, ele é o cara que já vai ficar mais responsável pela captação de atores, sabe? Ele é o cara que vai ter um olho ali é, em bons atores, vai conhecer uma galera de teatro ou vai conhecer agências que
produzem, né, que vendem trabalhos de atores ou de apresentadores, é esse cara que vai trabalhar exclusivamente com o elenco, junto com o diretor. Tudo alinhado. Produção executiva, a produção executiva ela fala sobre uma parada mais administrativa e também tem a ver com orçamento. A produção executiva ela destina e dá noção à equipe de quanto que a gente tem de orçamento, quanto que a gente tem para trabalhar em certas coisas, sabe? Quando a gente, sei lá, pega um projeto, por exemplo, a gente consegue aprovar um projeto de um edital e aí a gente vai receber aquela grana para finalmente fazer aquilo que a gente quer, que a gente sempre sonhou, mas coisas burocráticas vêm junto com orçamento, com dinheiro, né? Então é importante ter uma pessoa ali que ela vai estar ciente de tudo que a produção vai precisar, de tudo que aquela obra vai pedir e do quanto que a gente tem de dinheiro disponível para isso também. E o produtor executivo também trabalha conectado com o diretor, com o roteirista, para fazer as coisas funcionarem, sabe? A produção executiva ela é uma das mais importantes em produções um pouco maiores, né? A produção de set é aquele produtor ali que vai estar quase como produtor geral, mas ele vai estar mais ligado a problemas e demandas que um set tem, como trazer uma iluminação um pouco mais para perto ou para longe, ver o que é que o que a equipe está precisando, o que é que o diretor precisa, ajudar a mover os equipamentos junto com a galera. Ele está ali na produção de set, ele está ali para fazer as coisas rodarem, as coisas realmente acontecerem, porque às vezes não dá para todo mundo também estar fazendo tudo ao mesmo tempo. E ele é o cara que vai estar ali mais livre e dinâmico pelo set, resolvendo coisas pontuais, sabe? Que podem atrasar e atrapalhar a sua gravação. Mas aqui eu vou falar um pouco mais sobre produção de set, que é onde eu tenho mais experiência por naturalmente fazer, né? Que é aquela produção mão na massa e o que é que a gente precisa para rodar, o que é que a gente precisa para fazer agora, vamos lá. É a produção de set. É o espírito do produtor independente. Ele começa como não começa como um cinegrafista, ele começa como um produtor. Ele já é o cara que está pensando o que é que a gente precisa para contar uma história. E aí vai lá e escreve. O que é que a gente precisa para gravar isso? E quando está gravando, o que é que a gente precisa para ficar tudo no lugar, assim. Você tem que ser proativo. Tem que ser proativo pra caralho. Eu costumo trabalhar com amigos, isso facilita muito o trabalho. Que a gente consegue delegar a cada um uma função e o processo acaba não ficando tão pesado pra ninguém. Muitas vezes eu já gravei as coisas sozinhos e é tipo... É como equilibrar bolinhas no malabares. Você tá sempre... Nunca tá 100% numa coisa. Você nunca consegue focar no que você está querendo fazer de fato. Seja gravar, ou seja dirigir, ou seja atuar. Você vai estar sempre tendo que equilibrar coisas. Isso é horrível. E trabalhar com amigos é o melhor bagulho que você pode fazer. Tá ligado? Porque você já vai ter afinidade com eles. E se todo mundo levar a sério a ideia, coisas muito valiosas podem surgir disso, tá ligado? Porque vão ser pessoas que vão estar ali não só pela grana ou por qualquer outra coisa, eles vão estar ali porque eles também acreditam na sua ideia e vão querer fazer isso acontecer, tá ligado? Vão querer fazer parte disso e vão querer fazer isso acontecer, tá ligado? Então, junte seus amigos e faça conexões, véio. E faça mais amigos também, se for possível. Existem muitas coisas que a gente precisa pensar quando vai gravar algum filme ou qualquer material do tipo, né? Tipo, quem é que vai atuar, onde é que vamos gravar, quantas diárias vão ser necessárias para esse negócio acontecer.
É muito massa poder unir força com as pessoas pra essa coisa ficar mais leve, né? Quem tá presente no set e coloca a mão na massa tem aquela função de verificar todos os problemas que podem surgir durante a gravação, né? Uma máxima sobre produção é que o produtor precisa ser proativo e precisa gostar de resolver problema. Não é ser bom em resolver problema, ele precisa gostar de resolver problema. Tipo, o que é que tem pra resolver aí? Essa é a alma do produtor, tá ligado? Porque os problemas vão acontecer e ele tem que estar disposto pra fazer isso. Ele tem que ter boa capacidade de planejamento e também ter um bom traquejo com as pessoas, sabe? Porque vão ter muitos temperamentos e formas de lidar diferentes. Todo mundo é diferente. E esse cara, ele tem que ser o cara que tem que ter mais traquejo e empatia com as pessoas, assim, para poder chegar e ajudar e propor ideias também, sabe? Isso é muito importante no processo de fazer uma parada. Saber lidar com as pessoas. Porque muitas vezes a matéria-prima do que a gente está fazendo é um conteúdo humano. É uma pessoa falando, uma pessoa atuando. Então, tipo, se você não tem sensibilidade de lidar com outra pessoa, não tiver traquejo, as coisas não vão rolar muito bem, tá ligado? Isso é importante, assim, pra seu filme vir com substância, desde a equipe. Tá ligado? Isso é fundamental. Pra tu ver como é importante ter gente dividindo responsabilidades contigo. Rolou uma vez comigo uma situação. Eu tava uma semana inteira produzindo, fazendo a pré-produção para rodar 3 clipes em outra cidade, era em Garanhuns. Ou seja, a gente tava fora da nossa cidade e já tava a semana inteira fazendo a pré-produção dessa gravação. E aí quando chegou no dia da nossa gravação, as pessoas responsáveis pela locação, pelo local onde a gente ia gravar, a gente viu tudo. Encontramos uma locação perfeita e muito semelhante à referência que a gente tinha no roteiro. A gente bateu os olhos nela e era um café que tem um ambiente meio jazz club. E a gente fez, pô, esse lugar aqui é massa. E a gente conseguiu ele de graça. De graça, um cenário perfeito, já estava praticamente pronto, assim, caralho, esse é o lugar, vamos lá, ligou, falou com as pessoas, eles, não, tudo bem, muito perfeito, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quando chegou no dia da gravação, ninguém respondia a gente. E a gente começou a ficar pilhado, assim, porque o lugar era perfeito, tinha que ser ali, e a gente não tinha contato simplesmente não conseguia contato com os donos do local. E isso aí foi deixando a gente meio desestabilizado. Eu estava ocupado batendo roteiro com a atriz e tipo, providenciando as coisas de cenário e coisas de atuação, pontuando alguns detalhes de atuação com ela. E eu não podia resolver isso. Simplesmente não podia. Senão, não tinha como, sabe? Eu só sou uma pessoa e tipo, o cinema, a produção de vídeo, o cinema, ele demanda muito de ter força se unindo, tá ligado? Isso é sempre muito massa. E aí, graças ao nosso produtor de locação, que também era produtor de set, ele acabou, como a gente trabalha com orçamentos pequenos, né, velho? Tipo, quando a gente está independente, a gente está trabalhando com os nossos amigos e a gente não pode trabalhar também com todos os nossos amigos. Então, num número reduzido de pessoas, assim, a gente acumula funções mesmo e isso acontece. E o nosso produtor de set, ele também era produtor de locação. E aí a gente fez, bicho, tentar resolver isso, vai pra gente de alguma forma, tenta entrar em contato, vai na casa da pessoa lá, bate e pede a chave do lugar, faz alguma coisa, por favor. E ele conseguiu.
Ele conseguiu, enquanto eu estava resolvendo outras coisas, enquanto o resto da equipe estava resolvendo outras questões, ele ficou entrando em contato, conseguiu contato de terceiros até chegar lá e a gente rodou o, o clipe nesse lugar. E foi um sucesso. Inclusive vocês podem ver algumas imagens aí. Esse clipe foi gravado em Garanhuns, num café. E ele tinha o ambiente perfeito para a nossa ideia. E era muito igual à nossa referência. E foi uma sorte danada a gente conseguir esse lugar. Graças ao nosso produtor de elenco, a gente conseguiu de fato gravar aí e foi esse resultado que teve, né? Vendo as imagens, você não consegue pensar que um produtor de locação foi uma peça muito importante para essa obra toda acontecer. Mas ele foi e o resultado também é responsabilidade dele, tá ligado? O massa é isso, que no final, quando você junta as forças, o resultado final é o resultado final de todo mundo. E fica todo mundo feliz junto. E isso é muito foda também, é uma das melhores partes. É a realização, a satisfação de estar ali produzindo um negócio massa, fazendo o que você quer, fazendo o que você sonha com a sua galera, tá ligado? Uma coisa que é muito importante de se ter no set e que fica geralmente a cargo do produtor ou do diretor, assistente de direção, é a ordem do dia. E a ordem do dia é um documento, basicamente, que vai dizer tudo o que você vai gravar naquele dia, a ordem e as pessoas que vão estar envolvidas naquela gravação específica. Seja você numa pequena produção, numa média ou grande porte, é muito importante você ter isso, tá ligado? Apesar de nem sempre a gente tá trabalhando com a ordem do dia, mas ele é um negócio que facilita muito e traz mais controle para as coisas que vão acontecer no seu set. Por exemplo, esse aqui é um modelo de ordem do dia. E nele você vai colocar todas as informações de quem vai participar ali, a data da gravação, se a gravação for rolar o tempo todo, um horário de almoço, o horário de chegada, o horário de saída, o endereço da gravação, hospitais mais próximos em caso de lidar com equipe muito grande e você não tem noção das condições de saúde das pessoas, você coloca aqui onde é a locação, endereço, se tem estacionamento, contato, a descrição das cenas que vão ser gravadas, o elenco, as páginas do roteiro que vão ser feitas, tudo que for feito naquele dia tem que entrar na ordem do dia. E às vezes isso corta um pouco o fluxo da nossa produção, porque nem sempre as cenas vão ser gravadas em ordem, sabe? Em ordem cronológica de acordo com a história do roteiro. Às vezes você vai ter que gravar uma situação e logo após uma outra situação que não tem nada a ver com aquela, mas elas fazem sentido ser gravadas no mesmo dia ou na mesma situação porque elas partilham do mesmo ambiente, mas são em momentos diferentes da sua história, sabe? Vamos supor que aconteça uma situação num consultório médico no começo da sua história e no final da história também acontece uma situação num consultório médico. E entre essas duas cenas, do começo e do final, tem várias outras cenas de outros ambientes, de outras situações. Então você não vai gravar essa cena do consultório médico e depois vai voltar para casa, vai mover a equipe, todos os materiais, vai para casa, vai gravar a cena da sala. Aí depois você vai pegar tudo e vai pro consultório de novo para gravar essa cena. Não, você pega todas as cenas que são de consultório, vamos supor, nessa situação de um consultório. Você vai pegar todas as cenas que vão acontecer naquele consultório durante o seu filme e vai organizar todas numa ordem do dia. Todas aquelas ações de cada cena você vai colocar na sua ordem do dia.
Porque aí toda a equipe, todo mundo envolvido, vai estar ciente do que é que tem que ser feito ali. E eles vão estar cientes da hora que tem que chegar, da hora que vai ser o almoço, da hora que vai terminar a gravação. Então, pô, a ordem do dia ela torna tudo muito mais objetivo, que é uma coisa muito importante quando a gente está gravando, porque as ideias vão fluindo, né? As ideias vão aparecendo e se de repente a gente fizer dessa tal forma, e isso acaba que não tem fim, né? Pô, fluxo criativo é um negócio sem controle. Quando você começa, você vai, e quando vê é meia-noite, e quando vê amanheceu. E você tá lá, e muitas vezes a gente precisa ter objetividade no nosso set para tanto não perder o fio da meada da nossa história, quanto não perder tempo. E tempo é muito importante, né, pra gente. E a gente tem uma produção de um material audiovisual, às vezes demora um pouco, porque a gente precisa escrever, a gente precisa gravar, a gente precisa editar, lançar. Então é bom compreender que isso é um processo. E se a gente objetivar, tiver mais objetividade em cada processo, isso encurta o tempo, né, velho? E encurtando o tempo, você encurta gastos desnecessários, tanto de energia, quanto de tempo, quanto de dinheiro, quanto do ânimo, sabe? O ânimo da equipe, a energia da equipe, ela tem que ser em toda a potência e todo mundo tem que estar ali massa. Não é massa você estar sentindo que está perdendo tempo ou que está demorando demais para resolver uma questão e perder o ritmo da sua gravação. Também a ordem do dia, ela costuma ser entregue um dia antes das gravações, para toda a equipe tá vendo aquilo ali e tá revisando para ver se não tem alguma coisa fora do lugar ou que não que talvez não vá funcionar naquela ordem, sabe? É importante estar alerta para não concentrar atividades que precisem do mesmo equipamento em locais diferentes, por exemplo. Você tem uma ideia de fazer uma cena em ambientes diferentes e vai precisar do mesmo equipamento ou dos mesmos profissionais, dos mesmos responsáveis por aquela função, né? A ordem do dia evita que você faça isso. Porque isso causa realmente um desgaste físico e psicológico e não é legal. Fazer realinhamentos em cima da hora, fazer retrabalho é o que a gente busca evitar, sabe? Evitar retrabalho é uma coisa que a produção tem muito peso nisso. Ela evita retrabalho, evita certos probleminhas que a gente teria que regravar e teria que fazer outra diária e talvez gastar mais grana, ter que pedir o tempo das pessoas outro dia, outra vez, entendeu? Então essa parte ela é realmente muito importante, é planejamento. Um bom produtor, ele planeja e resolve os problemas, não importa o que aconteça. E tipo, já que a gente tá falando de se conectar e de fazer as coisas acontecer de forma independente, eu achei massa trazer Manu aqui, que é a produtora executiva mais competente que eu conheço. Você é um querido, né? É. Mas é isso, obrigada pelo convite, Rostan. É muito massa estar participando dessa tua atividade. Meu nome é Manuela, eu tenho 24 anos. Eu acho que eu tenho 24 anos, não tenho certeza não, minha gente, mas eu acho que é 24. E tô aí já faz uns anos na produção cultural, na cena. A gente se conheceu na cena, né? Vivenciando todo esse rolê de rap, principalmente e tal, que tava fervilhando bastante aqui em Recife. Uma energia do caralho. Exatamente. Após todo aquele processo, né, que foi suicídio e tudo mais, a gente se aproximou bastante na época e tal. Eu tô aí há uns anos de caminhada, fazendo produção, me aventurando. E quando eu falo me aventurando, é realmente uma grande aventura de fazer produção. Porque não existe, assim, um curso que seja acessível, que te ensine a ser produtor. A gente estava até conversando no backstage sobre isso, né? Que é um déficit enorme que tem na área de cultura, de não ter pessoas realmente, não ter cursos, não ter o acesso proporcionado às pessoas para que as pessoas consigam realmente serem profissionais da área com conhecimento e embasamento teórico. Uma capacitação mais nichada, assim, né? Exatamente. Especializado mesmo na área de cultura.
Exatamente. A gente aprende muito na prática, né? A gente acaba que conhece um amigo, que conhece um amigo, que me apresenta um amigo. Que foi assim que a gente se conheceu, inclusive, né? Um amigo me apresentou a você e tal. Sim. E, enfim, o contato foi fluindo. E é basicamente isso que acontece, né? Eu acho que até é uma oportunidade muito massa do Cinema na Palma da Mão de proporcionar isso. Afinal, como vocês já sabem, vai ter mentoria e tal. E esse processo pode ser um processo bem interessante para as pessoas se conhecerem e se conectarem. Tá rolando 5 aulas, né, de 5 temáticas diferentes. E aí pode ser que as pessoas descubram suas expertises, né, nas diferentes áreas que envolve a produção de um filme, de um produto Se audiovisual. identifique mais com uma etapa do processo, né, velho? Exatamente. Inclusive é mais indicado que isso aconteça, né, que a gente não acumule funções. Eu sou jornalista de formação, então eu trabalho bastante com assessoria. Mas aí acaba que eu também faço a produção, acaba que eu também faço a produção artística em alguns momentos. Então é uma doideira muito grande, a gente se sobrecarrega. Não sei se contigo já aconteceu, de se sentir Sempre. sobrecarregado. A gente se sobrecarrega assim, de funções, porque é justamente dessa falta da gente se conhecer, da gente ter realmente um contato. E também da gente trabalhar geralmente com sem grana, né, velho? Exatamente, toda a No questão de corre doido, recurso. assim, que tem que trabalhar de uma forma reduzida e fazer várias coisas. E esse lance que a gente tava conversando exatamente, de não rolar uma capacitação para gerir projetos, para gerir orçamentos e elaborar esses tipos de coisa, meio que quebra as pernas da gente, velho. Que é um bagulho muito importante. A gente, de repente, a gente começa a produzir um conteúdo de forma independente e é massa do caramba. E quando a gente consegue aprovar um projeto assim, a gente não sabe o que fazer. Ou não sabe nem como tentar aplicar um projeto. Tem uma ideia, mas não sabe. E a produção executiva, ela é É o essencial em todo esse processo. Esse produto é um é a produto da parada Lei desse Aldir momento. Blanc, né? Sim, Que é um edital do governo, então tem toda uma burocracia, e essa burocracia tem que ser colocada na mão do produtor executivo. Porque é o produtor executivo quem vai demandar funções. Não é que, tipo, a ideia toda do projeto é dele, ou que ele mande e desmande no projeto, mas ele vai precisar demandar função. Se você não demanda função, a probabilidade do seu produto, né, do que você vai lançar, seja um clipe, seja uma aula ou qualquer outro tipo de produto audiovisual, de áudio, o que quer que seja do meio cultural, também tem uma chance bem grande de ser fadada ao fracasso, né? Você precisa realmente, é aquela coisa, eu sei de muita coisa, então eu vou dar conta de tudo. Não é bem assim, não é porque tipo você acha que sabe fazer isso, que você realmente sabe fazer isso com excelência. E não é que você não possa aprender, que é uma coisa que acontece muito em produção, né? Como no início da conversa a gente estava falando, que não tem uma graduação, não tem um curso. E até mesmo a gente pensar a graduação é uma coisa bem higienista, né? Bem elitista. sim. Que é uma graduação. Uma graduação é uma coisa para quem tem grana, velho. Total. Porque quem tem grana para entrar numa federal, por exemplo, porque você precisa fazer pré-veste, independente de cota ou não. Se Você você precisa, não tiver uma grana para entrar de você alguma precisa ter uma forma, educação investir na sua básica. parada. Exatamente, você precisa ter uma educação básica de qualidade. Então a gente aprende na prática e é na prática que a gente vai quebrando a cara e aprendendo que a gente precisa demandar função. Eu não posso, no mesmo projeto, ser assessora de imprensa, produtora executiva, cuidar do artista, cuidar do transporte, cuidar de tudo, sabe? A gente precisa demandar. É por isso que existe produtor executivo, tá? Digamos que eu sou a produtora executiva do negócio. Eu preciso achar, tomando como exemplo esse produto que a gente está realizando agora, eu preciso achar uma filmmaker. Porque eu não posso estar entrando em contato contigo, que é o professor, não posso estar olhando um transporte, não posso a gente estar no estúdio, tipo, falta uma luz, eu não posso estar saindo correndo para comprar uma luz que está faltando, e ainda assim administrar a câmera. Tu é aquela que fica no meio de campo, gerindo Demandando tudo. função e aguardando a crise. Faltou alguma coisa, é o produtor executivo que tem que dar conta, você tem que dar conta. Mas isso daí já é um processo prático, quando já está acontecendo a gravação, né? Porque como tu explicou, existem fases do projeto. Tem a pré-produção, tem a produção e a pós-produção. Então o produtor executivo ele atua nesses 3 segmentos, nesses 3 momentos No do seu processo todo. produto, tem que ter o produtor executivo envolvido. Ele tem que estar abraçado no projeto, né? Exatamente, ele tem que entender, ele tem que viver realmente o projeto. Eu costumo falar de uma forma bem romântica, porque eu costumo trabalhar com coisas que eu sou apaixonada. Por isso eu acho que eu não tenho dinheiro. Porque eu sou velho. muito apaixonada pelas coisas que eu faço, sabe?
Então você tem realmente, eu, pelo menos assim, uma particularidade minha, tá realmente apaixonada pelo que eu tô fazendo. Porque se eu não estiver apaixonada pelo que eu tô fazendo, se torna um processo exaustivo. E ser produtor já é um processo exaustivo. Se você não gostar realmente do que tá fazendo, vai ser um fardo É muito infinito. difícil. E é muito difícil também a gente quebrar, a gente que vem de uma cena underground e tudo mais, né? De uma coisa toda independente e tal, a gente quebrar esse hábito de fazer tudo, sabe? Querer abraçar o Com mundo as pernas. com as pernas. Não tem condição. Você, tipo, você pode dar conta, mas seu produto vai se tornar um produto ainda maior quando você começa a demandar. Às vezes isso rola por um protecionismo muito grande, né, da sua ideia, às vezes por realmente não saber Que é necessário que é você demandar. necessário mesmo. E na prática você aprende. Quando você começa realmente a trabalhar, a executar projetos, você percebe que não tem como você fazer tudo. Porque você não tem perna para fazer tudo. Você é só uma pessoa e você só pode estar em um lugar ao mesmo tempo. Foi exatamente assim comigo, velho. Como eu não fiz faculdade, eu não peguei aquela teoria é, formatada de processo, tá ligado? Então eu fui desenvolvendo isso de forma orgânica. E em certo momento eu tava me sentindo muito pesado fazendo aquilo que eu sempre gostei, tá ligado? E aí eu percebi que, tipo, não, eu tô me centralizando tudo muito em mim. Precisam ter pessoas pensando comigo, não pode ser só a minha parada, tá ligado? Mas eu vou te dizer que a faculdade ela não te daria esse senso de mercado, de funcionamento de mercado, porque a faculdade ela não dá, ela realmente dá teoria. É a teoria para você pensar no seu produto, quais conceitos que você vai aplicar no seu produto. Mas quando se trata de mercado, você tem que estar no mercado. Você só entende de mercado quando você está vivendo o Botando a mão mercado. na massa mesmo. Exatamente, exatamente. Entrando em furada e se recuperando, tirando leite de Exatamente, pedra. exatamente. Tipo, a gente costuma muito trabalhar sem grana, né? Basicamente, acho que quem trabalha com cultura independente, em algum momento já passou perrengue, já fez um clipe, tipo, Já sem um aconteceu contigo? real. Ai, amigo, Comigo pra ser não, bem viver de sincera, arte é a Lei tipo. Aldir Blanc é quem tá me remunerando pela primeira vez. Eu tenho 3 anos de formada, tenho 3 anos já de mercado e é a primeira vez que eu estou sendo remunerada. Todas as outras vezes eu fiz para pegar experiência, para aprender e por ser completamente apaixonada pela cena na qual eu trabalho. Então é a primeira vez que eu realmente estou sendo remunerada agora com esses projetos da Lei Aldir Blanc. Antes eu não era remunerada, então sempre foi um trampo de tirar leite de pedra, sabe? De tipo, passar dias na casa de uma amiga sem conseguir colaborar financeiramente para comida, por exemplo. Pra, tipo, tá indo de busão, mas às vezes faltava a grana do busão, sabe? E ter que pedir pra minha mãe. Você querendo fazer o corre. E é toda uma rotina muito maçante, principalmente pra gente que vem de classes baixas, né? Então, é uma coisa que realmente, quanto mais gente a gente tiver vivendo isso junto A gente com a vive num gente, hard, é né, velho? melhor, exatamente. Porque sozinho e sem grana, se sozinho com grana já é praticamente possível, sozinho sem grana é. E isso é um bagulho massa, velho, porque a gente que vem da periferia geralmente não sabe dos acessos e de coisas que tem, assim, fundos, coisas que a gente pode executar, tá ligado? Por não ter conhecimento mesmo e por não saber elaborar, velho. E como é que é essa parada pra tu de elaborar um projeto e aprovar ele? Que essa é uma parada da produção executiva É, forte, né? perpassa pela produção executiva, mas não é uma exclusividade da produção executiva. Na verdade, depende do seu projeto, de como você vai se colocar nele, da sua expertise. Pode ter dentro do projeto alguém que é remunerado somente para escrever o projeto, porque ele tem essa expertise de seguir todos os parâmetros que os editais públicos eles te oferecem, eles te propõem. Né? Eles exigem de você, não é nem proposta, né? Eles te exigem algumas burocracias, algumas linguagens, algumas coisas. Então pode ser, não é o meu caso, né? Porque eu fiz um curso de jornalismo, então a gente aprende bastante sobre normas, essas coisas, e como montar realmente um texto mais denso, que é o que eles pedem. Mas pode ter caso de, tipo, eu ter a ideia, por exemplo, eu não ter essa expertise de escrever e eu te convidar para que você escreva, porque você tem essa expertise. Então você vai ser remunerado por ter escrito o projeto. Isso já vai dentro do orçamento do projeto, que é uma coisa importantíssima, né? Na questão orçamentária. Mas, assim, o produtor executivo ele pode ser contratado pelo projeto. Você pode pensar o projeto, não ser um produtor executivo, contratar um produtor executivo para executar o teu projeto, para executar a tua ideia. E é aí que você precisa estar alinhado. É aí a importância de você trabalhar com profissionais e, melhor ainda, com amigos. É uma coisa que eu gosto bastante, porque é quem vai saber fazer isso de uma maneira não invasiva, não
não grossa, sabe? Brusca, realmente. Porque tem gente que não sabe lidar com as pessoas. Não sabem ter tato com as pessoas, sabe? Só Total. exigem e se impõem. Essa importância de você entender a importância do seu trabalho, entender a importância do trabalho do outro, que eu acho que a principal função de um produtor executivo não é demandar, é entender a importância do outro, sabe? Para poder o projeto fluir, porque num ambiente doente, num ambiente tenso, não vai sair um produto bom. Ou pior, pode até sair um produto bom, mas vai ser uma galera que você nunca mais trabalha na sua vida. E acaba imprimindo, né? No resultado, assim, sempre imprime. Exatamente, vai ser aquela coisa pontual que não vai ter uma perspectiva de continuidade. Isso porque a gente está falando de ser independente, né? Se a gente fala de entrar numa empresa, aí já é outro rolê. Quando a gente está falando realmente de empresa, de mercado mesmo, numa agência publicitária, por exemplo, já é outro rolê, né? Porque o cliente tem que te exigir, você tem que entregar aquilo que ele quer. Sim. Mas essa é uma das poucas vantagens de trabalhar no mercado independente, é justamente essa. De você ter essa autonomia, né? De poder pensar, poder criar. Mas para isso você precisa ter pessoas junto com você. Pessoas que saibam conversar com você, sabe? Que saibam... pronto, vamos supor, você é o criador da obra, né? Você está fazendo o roteiro, você idealizou o projeto. E me chama para ser produtora executiva. Aí eu percebo que o teu projeto está muito viajado. Que no tempo hábil para a execução da obra, não vai dar para fazer o que tu está pensando. Porque a gente não tem recurso, ou porque a gente não tem tempo, ou porque a gente não tem tempo e não tem recurso. Tu vai ter essa visão analítica. Exatamente, para dizer como esse projeto, como essa tua ideia, ela pode ser funcional. Aí daí tá o desapego que tu pregou algumas aulas que eu acho que tu vai pegar mais à frente, né? De tipo, você meio que desapegar um pouco da proteção que você tem com o seu projeto. Aquele seu filhinho tão Exatamente. querido. É aquele momento que o seu filhinho que você pariu, ele vai começar a andar sozinho. E você precisa incentivar. Você quer ver o seu projeto andando. Né? Você quer ver o seu projeto andando ou você quer estagnar o projeto porque não dá para fazer ele agora? Sabe? Você vai esperar ou você quer ver o que é que dá para ser feito? Decisões precisam ser tomadas e tu traz essas coisas para a mesa, né? Exatamente. Tu tem esse papel. E é a importância de você saber falar com as pessoas, né? Como é que eu vou falar isso pra você? É o seu filhinho, é a sua criação. Como é que eu vou falar pra você que então não vai dar pra gente fazer um filme agora sobre um espaçonave, porque a gente não tem uma espaçonave. Mas a gente pode fazer um filme sobre o interior de uma espaçonave, porque é bem mais fácil de você recriar o cenário do que realmente o objeto, Total. sabe? Não é só limitar, é também trazer possibilidades. O que dá para fazer realmente na prática. Exatamente. É como que a gente pode aplicar a tua ideia no mundo real, porque tipo, todo o processo de criação é um processo bem de imaginação, né? Isso tu precisa trabalhar, tipo, como é que tu trabalha? Planilhas e organizações, vários materiais. Exatamente. Pronto. Um produtor executivo, ele pode fazer o gerenciamento de dinheiro, né? O gerenciamento de orçamento, ele pode fazer isso. Mas o mais interessante é que você contrate uma assessoria contábil para fazer isso, que são as pessoas que realmente estudaram para dar conta disso. Só que você precisa estar em cima, você precisa gerenciar, porque no final das contas, quando você tem grana, é uma grana, né? É um dinheiro. Então você precisa otimizar esse dinheiro. E daí você precisa estar em cima, com nota fiscal, isso já com dinheiro na mão. Mas antes, você tem que pensar quanto é que você vai gastar em média com isso, quanto é que vai custar o transporte, quantos dias que você vai precisar ficar fora de casa, quanto é que eu vou poder gastar com comida no dia, quanto é que eu vou, sei lá. Eu entendo que para artistas é muito necessária a questão de fumar um cigarro. Então, quantos cigarros que eu vou poder fumar por dia? Quanto é que meu orçamento vai permitir isso? Quantos atores eu vou ter que contratar? O ambiente, a locação permite fumar ou não, essa coisa Exatamente. Toda essa questão tem que ser vista no orçamento, entendeu? Tipo, tudo. Você tem que pensar em tudo, mínimos detalhes. E tudo isso é para todo mundo ser pago da forma correta e toda a coisa acontecer da melhor forma, né, velho? Exatamente. Às vezes não é nem ser pago, né? Porque muitas vezes na produção independente as pessoas não recebem enquanto atores, enquanto filmmakers, editores e tal. Mas você precisa alimentar as pessoas. Como é que você passa um dia inteiro de gravação e você não almoça? Isso você eu falo não janta. em contexto de um projeto, né? Num projeto de edital, aí é mais fácil de você realmente fazer uma gestão de dinheiro, porque você tem o dinheiro. Mas quando você não tem, quais são os gastos que você realmente vai ter, que é indispensável que você tenha? Tem que saber tudo. Exatamente, isso tudo tem que entrar numa planilha. Inclusive, recomendo que as pessoas deixem um dinheiro reservado para ser umas despesas diversas, sabe? Porque sempre vai surgir.
Sempre vai surgir uma extensão que ficou faltando e você está num lugar que a extensão não custa o preço da sua cidade. Eu sou de Moreno, uma extensão lá na minha cidade é R$ 20, R$ 25. Sim. Dependendo de onde a gente estiver gravando, a extensão pode duplicar de preço. E aí? Já aconteceu comigo. De onde é que vai sair esse dinheiro, sabe? Então você precisa ter um orçamento realmente reservado para isso. Isso eu acho que é o ponto mais importante da produção executiva. É saber trabalhar o quanto de dinheiro que você tem e o quanto de dinheiro que você é essencial que gaste. É bem uma coisa de muquirana, sabe? O mão de vaca. Tu é que vai estar ali Olha, não com dá. o pé no chão. Não né, dá galera? pra gente comer naquele restaurante top. Só dá pra gente comer no Marmitex ali da esquina. Então é no Marmitex da esquina que a gente vai Vamos comer. fazer uma cena caminhando na lua. Como é que a gente vai fazer essa lua? Será que não é O melhor a gente artista fazer uma 3D custa perspectiva da quanto? gente? Sabe? Então é isso. Eu acho que a principal função do produtor executivo é realmente administrar o dinheiro, administrar as finanças do projeto, porque é essencial para você não sair com uma dívida enorme, sabe? E saber lidar com as pessoas. Ter empatia pelas pessoas e saber as limitações do seu projeto. É a visão realista, realmente, é o mundo real. A gente traz a fantasia para o mundo real. E às vezes isso é complicado. Então tenham empatia.